Boa tarde minha gente. Gente, como combinado, estamos aqui fazendo a nossa live para falar um pouco do que a gente desenhou, né? Pelo povo na Previdência. Vai ser a nossa nova luta. Vamos percorrer as regiões de Pernambuco para poder explicar ao povo pernambucano o que é que está se desenhando nessa reforma da Previdência apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Vou começar aqui um pouco mais devagar, porque as pessoas estão entrando aqui, estão acessando, e poder explicar novamente, que a gente lançou esse programa, esse mote de caminhada chamado Pelo Povo na Previdência. O que é isso? A gente vai percorrer as regiões de Pernambuco levando a nossa explicação, o nosso conhecimento do que é que deve ser discutido, o que é que deve ser posto em debate, levado para a sociedade sobre a Previdência Pública. Para vocês ficarem sabendo, a Seguridade Social, que é o tripé que segura boa parte da nossa sociedade, que prevê a previdência, a assistência e a saúde, foi uma conquista do povo brasileiro na Constituição de 1988. Quando a gente fala de uma reforma da Previdência, a gente está falando que o modelo vai ser totalmente revisto. E aí tem muita coisa que tem que ter um cuidado extremo para poder ser feito. Por quê? Hoje 60% dos municípios brasileiros têm como maior fonte de receita a Previdência Social. Se você acaba com esse sistema de maneira abrupta ou faz com que ele tenha um corte significativo, você vai ter uma diminuição de repasse para os municípios brasileiros. O que é isso? As pessoas vão passar a ter menos dinheiro para injetar na economia, vai ter menos dinheiro circulando no comércio, consequentemente menos dinheiro para poder gerar emprego, gerar renda. Então, nós temos uma posição muito clara para poder fazer essa defesa. E como é que vai funcionar? Nós vamos começar pelo sertão pernambucano, aquela região que está mais distante da nossa capital, mais distante dos centros de decisões das esferas públicas, e vamos percorrer falando com jovens, falando com agricultores rurais, falando com professores, falando com profissionais liberais, falando com um empresário, comerciante. Quem tiver disposto ao diálogo vai ter a oportunidade de ser escutado. Vamos fazer algumas audiências públicas em câmaras de vereadores, outras vamos fazer rodas de conversa com jovens, como aqui eu disse, dentro de escolas. Vai ser um programa bastante dinâmico e de escuta. Hoje eu faço parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Casa. E a reforma da Previdência, a PEC 06 de 2019, que é a dita reforma da Previdência, o primeiro lugar que ela chega na Casa é nessa comissão. Lá nós temos um prazo aí mínimo de 5 sessões para poder definir sobre a admissibilidade dessa reforma, se ela é constitucional ou não. E como vocês sabem, tem vários pontos que vão de encontro à constitucionalidade. E isso daí vai ser uma boa luta travada dentro da CCJ. Inclusive, um dos principais problemas que tem nessa reforma é você desconstitucionalizar uma série de conquistas que foram muito caras ao povo brasileiro. Então, o que é importante vocês gravarem essa frase. A proposta, ela desconstitucionaliza direitos e constitucionaliza restrições. O que é isso? As restrições, a maioria delas vão estar restritas, vão estar dentro da Constituição vedando aquele direito de benefício, mas as obrigações serão livres. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito, muito grande. Eu quero agradecer aqui muita gente de várias cidades colocando para a gente passar lá, para a gente percorrer, e vamos fazer esse esforço. Como a gente não vai conseguir passar em todas as cidades, nós vamos fazer encontros regionais. Esses encontros regionais vão ser importantes para juntar todo o povo da cidade. É importante dizer aqui de início, muita gente fala, você vai agora para a reforma da Previdência, está fazendo essa defesa e você vai ter direito a uma aposentadoria de deputado. Eu até queria deixar isso bem claro aqui a vocês.
O deputado ele pode fazer a opção por um regime próprio de previdência. Eu não fiz essa opção, eu fiz a opção pelo regime geral de previdência. Eu contribuo todo mês para o INSS e se um dia me aposentar, vou me aposentar recebendo pelo regime geral de previdência social, como qualquer trabalhador brasileiro tem direito. Então, tenho a legitimidade para poder fazer isso, para poder discutir qualquer coisa da reforma, porque eu, como qualquer cidadão, contribuo para o INSS, não contribuo para o Fundo Específico de Previdência dos Parlamentares, que também vai ser extinto após essa reforma. Então, me sinto absolutamente tranquilo de participar de qualquer debate, porque eu fiz esse gesto de reconhecer que é importante a gente rever os privilégios que ainda existem no Brasil e a gente tem que cortar na pele. É isso que a gente está fazendo. Então, é importante deixar isso bem claro. Deixa eu só dar um panorama para vocês. O déficit anual da Previdência foi de 195 bilhões de reais. Então, existe um déficit. Se a gente tem um déficit, a gente tem que discutir esse déficit. Qual é a solução para poder melhorar, sanar isso daí? Primeiro, eu tenho uma concepção clara, que a Previdência é um sistema de distribuição de renda. Então, ele não tem que ser superavitário. A gente tem que ser solidário. Tem que tirar de quem mais tem para dar a quem menos tem. Então, eu acho que o Estado brasileiro pode arcar com a parte desse déficit. Até porque, importante vocês verem esses números. O déficit da Previdência é de 195 bilhões por ano. A dívida que as empresas privadas e entidades públicas têm com o INSS custa, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esse déficit é de 491 bilhões de reais. Então, a dívida que tem com a Previdência é 2 vezes maior do que o déficit anual que tem com ela. Aí alegam, mas tem muita empresa que já fechou, já faliu, não consegue pagar. Então, o que é que a gente tem aqui? Um dado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela estima que 185 bilhões dessa dívida consegue ser revista. Tem grandes bancos que são devedores, grandes empresas, grandes conglomerados empresariais que têm condições de pagamento dessa dívida e não pagam. Então, essa dívida tem que ser cobrada. Se a gente cobrar a dívida que tem com a Previdência Pública, só esse pagamento da dívida já consegue um ano de quebrar o déficit de um ano da Previdência. Isso tem que ser enfrentado. Outra coisa, a Previdência, a reforma, ela não é a única solução para as contas públicas. Vocês sabem qual é a estimativa do Sindicato Nacional de Procuradores da Fazenda Nacional de sonegação fiscal por ano no Brasil? 500 bilhões de reais. Dá 3 vezes quase, dá entre 2,5 vezes e 3 vezes o déficit da Previdência, o que é sonegado de imposto. Então, se a gente for em cima da sonegação, a gente consegue corrigir esse débito. Então, isso tem que ser visto. E aí, um outro ponto também que tem que ser enfrentado é a questão dos benefícios fiscais. Vocês sabem, se vocês acessarem a LOA, a Lei Orçamentária Anual Federal, para o ano de 2019, sabe quanto de benefício fiscal o governo federal está dando? 392 bilhões de reais. É 2 vezes quase o rombo na Previdência. Então, o problema brasileiro não é um problema exclusivo da Previdência, não. Isso tem que ser dito, agora o governo não diz. Sobre benefício fiscal, eu acho que tem benefício fiscal que é bom, o benefício fiscal que gera emprego, que gera renda, mas tem benefício fiscal que não é efetivo, não traz um retorno para a sociedade, e é esse benefício fiscal que tem que ser enfrentado, tem que ser cortado, tem que ser caçado, se for o caso. Sobre a reforma da Previdência, a gente vai ter a oportunidade de falar, tem vários pontos muito, muito polêmicos. O BPC, por exemplo, é um absurdo. Como é que você pega um idoso e você vai, em vez de dar um salário mínimo, vai dar R$400 de renda para um idoso? Isso daí não é razoável, a gente não pode aceitar. E aí o governo tenta confundir o idoso. Diz, você vai ganhar 400, mas é a partir dos 60 e não de 65. Se vocês fizerem as contas, como é que funciona hoje? Hoje, a partir dos 65 anos de idade, o idoso que tem direito ao BPC ganha um salário mínimo. Eles querem propor que seja a partir dos 60 e entre os 60 e os 70 você ganha R$400. Depois dos 70, um salário mínimo. Se você fizer a conta do que é que ganha nos 10 anos pela proposta do governo e como ganha hoje com esses 5 anos,
o idoso vai perder R$ 11.870. Então, o idoso perde com isso. Então, isso tem que ser dito muito claro para não cair no falso canto da sereia de que vai ganhar a partir dos 60, mas vai perder no longo prazo. Isso tem que ser enfrentado e a gente vai ter esse compromisso aqui com vocês. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Damião perguntando sobre como fica o agricultor. Acho que vejo muita gente aqui do interior do estado, por onde eu sempre ando, sempre estou presente, e é uma das nossas lutas também. A gente precisa fazer o seguinte: o trabalhador rural ele está sendo frontalmente enfrentado com essa reforma. A gente não pode admitir. A gente não pode admitir que um trabalhador, e é importante dizer isso, para o homem do campo, o homem e a mulher estão com a mesma idade, 60 anos de idade. Um trabalhador rural com 60 anos de idade é uma covardia. A gente não pode permitir que isso passe dessa forma. Quem conhece a realidade do campo, como a gente conhece, sabe que é inadmissível, com 60 anos de idade, quem trabalha na palha da cana, quem trabalha cortando palma no sertão, quem trabalha num sol escaldante como a nossa região tem, ter essa idade não é razoável. E além do mais, o tempo de contribuição passar de 15 para 20 anos e ter que ter uma contribuição mínima anual de R$600. Como é que o agricultor que vive da agricultura familiar vai ter que pagar R$600 por ano para a Previdência durante 20 anos, para quando ter 60 anos ter direito à aposentadoria? Isso está errado. Então, a forma que foi posta a reforma para a aposentadoria do campo não está certa. E aí eu fui atrás de um dado, minha gente. De todas as aposentadorias para trabalhador rural que há essa concessão hoje, mais de 99% recebe um salário mínimo. A gente não pode fazer nada nessa reforma que atinja quem recebe um salário mínimo, porque quem recebe um salário mínimo é uma distribuição de renda. Quem tem mais está passando para quem tem menos. Não tem privilégio com salário mínimo, não. Privilégio tem com quem ganha 40, 50 mil, 30 mil, com as grandes aposentadorias que existem, seja na magistratura, seja em alguns serviços públicos. Isso que tem que ser enfrentado. O que não pode ser enfrentado é quem ganha um salário mínimo, que é o caso do trabalhador rural. Então, nós somos frontalmente contra esse modelo para o trabalhador rural. E tenho certeza, quem está me ouvindo, que conhece a realidade do campo brasileiro, do campo pernambucano e do campo nordestino, sabe que isso não pode passar da forma que tem. Eu queria só alertar aqui, nós vamos ter oportunidade de falar sobre tudo isso nos nossos encontros pelo povo na Previdência, mas eu queria alertar algo também que pode parecer uma boa ação, mas não, quando você faz a conta, não é uma boa ação, que é a alíquota progressiva. Quando você tem a alíquota progressiva, o que é isso? Você tem quem ganha menos paga menos, tudo bem, eu concordo. Quem ganha menos paga menos imposto para a Previdência. Mas o que é que o governo fez? Ele diminuiu o imposto e aumentou o tempo de contribuição. Então, você vai pagar menos imposto por mais tempo. Quando você faz essa conta, vocês podem fazer, no final, você vai estar pagando mais imposto com essa reforma do que se paga hoje. Então, não é justo dizer que essa redução da alíquota faz você pagar menos imposto, porque ele lhe bota para contribuir por mais tempo. Então, fiquem atentos a isso. Se for pagando menos imposto pelo mesmo tempo, ótimo, eu concordo, que aí você vai pagar menos imposto. Então, isso é importante, é bem importante ser dito. E além de várias outras barbaridades. No caso da pensão, por exemplo, vocês sabem que é possível que uma viúva receba o benefício da pensão de apenas 60% do que teria direito hoje. Ela vai ter 60% e para cada filho que tenha, vai receber mais 10%. Imagine que seja uma viúva que tenha 2 filhos, um com 2 anos de idade e um recém-nascido, perde o marido. Ela só vai ter direito a 80% do que o pai que faleceu recebia. Então, isso não está certo. A gente tem que dar uma proteção às nossas mulheres. Tem que dar uma proteção a uma mulher que, por alguma fatalidade ou algum incidente, perde o seu marido e, além de ter que construir uma nova recomposição familiar, tem que garantir o sustento da família, dos filhos. Então, não é justo fazer isso com as mulheres
Nós não vamos admitir que isso ocorra. Por fim, eu não sei se vocês sabem, mas o fim do abono salarial para quem ganha até 2 salários mínimos. Isso daí vai impactar 23,4 milhões de brasileiros que vão perder o abono salarial. Para quem não conhece, o abono salarial é como um 14º salário, que é previsto hoje por lei até quem ganha os 2 salários mínimos. E a proposta enviada pelo governo diz que para quem ganha 2 salários mínimos não tem direito. É outra medida que vai atingir 23,4 milhões de brasileiros. Além disso, talvez a mais polêmica é a da capitalização. Você pelo regime individual de capitalização, você tira a ideia solidária da Previdência. Como é a ideia solidária? Ela funciona de uma forma que quem tem mais contribui mais e ajuda aqueles que têm menos e contribuem menos. Quando ela é individual, cada um vai ter que contribuir com a sua forma. Tem vários estudos mundo afora, dos mais de 20 países que aderiram à capitalização, 18 já estão revendo esse sistema de capitalização individual, porque o que é que acontece? As pessoas não poupam como deveria, ou não tem uma contribuição como achava que teria, e vive no período quando idoso, um período de dificuldade financeira. Então isso daí tem que ser visto com muita cautela. E aí o que é que acontece? A capitalização ela tem algumas fragilidades. Dentre elas é o seguinte: acaba com a contribuição patronal. Então só quem vai contribuir é o empregado, o patrão não vai contribuir. Isso daí cria mais uma desproporção para que a pessoa lá na frente se aposente recebendo menos. Isso, enfim, aqui foram só algumas das ideias que a gente colocou. Já são 15 minutos de live. Acho que nós teremos mais oportunidade em todos esses encontros. Os professores, eu vi pessoas perguntando aí, também vai ser feita uma alteração, né, na idade mínima dos professores, que eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir para ver se é justo mesmo fazer isso. Há uma divisão, não sei se vocês já sabem, eu acho que foi na reforma de 1998 ou foi na 2003, que os professores de nível superior que ensinam nas universidades, eles já são vistos como servidores, não como professores. Quando a gente fala de professor, isso trata de professor de ensino médio e de ensino básico. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento, até porque dentro dessa classe também tem as diferenças, né? Você pegar uma professora para tomar conta de uma turma com um menino de 3, 4 anos de idade dá um trabalho muito grande. Então, para se aposentar com 60 anos, será que é justo? Será que se consegue trabalhar bem com essas crianças até essa idade? Ou não deveria ser uma aposentadoria um pouco mais cedo do que um professor que trabalha com gente mais velha? Vamos fazer essa discussão aqui em Brasília. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O importante para a gente finalizar aqui é que quando eu lanço o Pelo Povo na Previdência, que a gente está fazendo agora, a nossa ideia é poder acompanhar e poder ouvir vocês. Só acerta, já dizia Dr. Arraes, só acerta quem escuta o povo. E o que a gente vai fazer nessa andada é escutar vocês. Eu vou dizer qual é a leitura que a gente tem feito, vou repassar, a gente, junto com a nossa assessoria, eu estou estudando muito essa reforma, estou lendo material do que é que tem sido feito fora do país, do que é que está sendo feito aqui, e a gente vai poder apresentar o que essa reforma propõe e o que é que a gente discorda dela. E o que é mais importante, a gente vai poder ouvir de vocês o que é que deve ser alterado, o que é que pode ser modificado, o que é que a gente não pode abrir mão nessa defesa. Vocês vão nos ajudar a fazer essa defesa aqui na Câmara, a fazer essa defesa para ajudar o povo brasileiro. Eu estou vendo que tem gente aí de vários municípios vários municípios do nosso estado de Pernambuco, já vi gente da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, que coloca aqui o nome das cidades. Estou passando o dedo aqui para ver os comentários. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai anotar todas essas localidades que foram botadas aqui e nós vamos abrir aí
no nosso processo de caminhada, nós vamos estar avisando a vocês para onde a gente vai andar, para poder definir os encontros, para poder avisar onde serão os encontros regionais e fazer uma dinâmica que vocês possam participar. O importante é isso, a gente vai postar, a gente vai estar divulgando e vocês vão lá participar para a gente poder colher sugestão, para a gente poder colher aquilo que vai nos ajudar aqui, porque quando o povo está junto, quando o povo se une, é difícil a gente conseguir ter uma derrota. Então, vamos construir a vitória do povo, a vitória da justiça. Se for para fazer alguma reforma na Previdência, que ela seja justa, que ela combata de fato o privilégio, não como o governo diz, quer dizer que é uma reforma que combate o privilégio, mas quer cortar do trabalhador rural, que 99% ganha um salário mínimo. Isso é cortar privilégio? Não é. Então, vamos cortar de quem ganha mais mesmo. E vamos preservar a maior função da Previdência, que é a distribuição de renda. Perdi a rede e voltou agora, mas é isso, minha gente. Garantir a principal função da Previdência, que é a distribuição de renda, que hoje ela é tida como o maior sistema de distribuição de renda no nosso país. Vamos junto, contem comigo, vamos comunicando aí e anunciando os próximos passos do Pelo Povo na Previdência. Muito obrigado e um grande abraço.